Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Tudo bom? Espero que tudo bem com vocês. Hoje a gente está dando início agora a mais uma live, né? Mais uma da série das lives da Cidade do Amor. E aí a gente vai começar hoje com o professor Estevão Christian. Ele já está aqui online. Ele vai abordar um pouco o assunto que é o núcleo de estudos de... Oi, Estevão, boa noite. Oi, Gil, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom. Oi, você me ouve bem? Tô te ouvindo direitinho. Beleza. Estava começando aqui a falar que o assunto que a gente vai abordar hoje, né? As pessoas estão chegando. A gente hoje vai falar um assunto muito importante. E o professor Estevão, ele é o vice-coordenador desse núcleo de estudos e a gente está com a pessoa certa para poder falar sobre isso. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho e aí a gente começa a falar, dar início nessa live, né? Tá ótimo, fica à vontade. Aqui. Mulher Preta dando salve a você. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Tem o pessoal aí do... eu ainda não aprendi a falar. É Indivas? N-Divas. Indivas. Ah, tá. N-Divas, esse que é Núcleo de Diversidades. Marielle Franco, que é o que a gente chama em Belfort Roxo. Normalmente, eu sei que a gente não começou, assim, o pessoal ainda está chegando, mas eu vou explicar essa parte. A gente, normalmente nos institutos federais, é chamado de Núcleo de Diversidades. Mas em Belfort Roxo a gente deu esse nome específico N-Divas, né? Que é um núcleo parecido com o NEABI, mas para falar de diversidade. Bem bacana isso. Quem sabe no outro momento aí a gente tem uma live só sobre isso. Sim. Já fica a dica, né? Pois é. Não falta assunto para falar e tem muitas interseções entre as temáticas, né? Assim, quem discute diversidade, gestão de diversidade e as questões raciais, né? Étnico-raciais também tem muita coisa aqui, muitos cruzamentos. Vamos começar do início, o pessoal está por aí. Daqui a pouco Pode ser. O pessoal vai continuando na live, né? Então vamos abrir oficialmente essa live. Hoje a gente está com o professor Estevão Christian, que é professor do IFRJ aqui de Belfort Roxo e vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Além de outras atribuições que eu vou deixar ele mesmo falar. Verdade, são muitas, né? Primeiro, boa noite a todos, todas, todes. Quero agradecer ao Giliardo, ao Gil pelo convite, por abrir esse espaço, né, no seu canal tão importante para o Belfort Roxo, para a gente discutir agora nesse mês da consciência negra, né, essa temática tão relevante que é a educação para as relações étnico-raciais, o combate ao racismo, e que a gente vai ter bastante coisa para conversar. Mas eu queria quebrar um pouco o protocolo no início da nossa live e começar, né, o nosso bate-papo declamando, né, a gente que é da cultura, a letra de uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, né, que faz uma homenagem à revolta da Chibata, que foi um momento histórico brasileiro muito relevante, né, tendo a figura, né, de um líder negro que foi o João Cândido. E a letra da música se chama O Mestre Sala dos Mares. A gente que está passando por esse período, né, infelizmente perdemos Aldir Blanc, mas tivemos aí uma lei, né, em homenagem a ele que beneficiou a tantos artistas. Eu acho que é uma homenagem que eu posso fazer agora já no início da live. E foi uma letra de uma música, eu já vou declamar ela, feita na década de 70 e que foi censurada. Então vamos lá, vamos começar. A música chama O Mestre Sala dos Mares. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao navegar pelo mar, com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto por mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas da chibata, inundando o coração de toda a tripulação. Que, ao exemplo do marinheiro, gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias.
que através da nossa história não esqueceremos jamais. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais, mas faz muito tempo. Isso, para mim, não é uma letra de uma música, é um poema lindo que fala dessa história tão relevante, né? E acho que a gente está próximo de uma data que não fala só sobre... não é só uma data de celebração, mas uma data para a gente lembrar, né, de todas as lutas, né, que muitas pessoas negras, né, que a população negra desse país, que ajudou a construir esse país, passou. E uma delas é essa, para quem não conhece a Revolta da Chibata, façam o dever de casa, conheçam mais, é um convite vocês a conhecerem e a ouvirem a música também do João Cândido e do Aldir Blanc. Mas vamos lá. Você quer que eu me apresente, né, Gil? Deixa eu fazer entrar aqui nessa sua declamação. São João de Meriti, né, para quem não sabe, é a terra, né, que o João Cândido nasceu. E eu visitei há pouco tempo não, tem um tempo, né? Esse período de pandemia eu tô meio deslocado, né, temporalmente falando. Já tem até um tempo, na verdade. Eu visitei as ruínas, né, da fazenda do Morro do Embaixador, onde a Prefeitura de São João, né, eu não sei a que pé está a obra agora, mas que cogitava naquele momento construir lá um museu em homenagem ao Almirante Negro. Né? Me deu uma lembrança muito boa agora, porque era um lugar que eu conhecia há muito tempo, a fazenda, né? As ruínas da fazenda do Morro do Embaixador. E você falar nisso agora me deu vontade de procurar saber. Na verdade, me deu um gatilho de procurar saber a que pé está andando aquela obra, porque eu vi na época que tinham aplanado o morro lá, a parte de cima onde ficava a fazenda, né? Onde ficam as ruínas. Mas eu não sei, eu vou até procurar isso, foi muito bom você ter me lembrado. Coincidência, sinal de que a gente está em sintonia. A história do João Cândido é muito interessante, né? Assim, João Cândido foi um revolucionário, né? Até mesmo depois da suposta abolição da escravatura em 88, ainda no início do século passado, muitos marinheiros negros ainda sofriam, né, açoite, né? Ainda eram chicoteados. E num desses episódios, o João Cândido, né, se revoltou, se articulou com um grupo de marinheiros e tem muitos historiadores da época que falam que foi uma estratégia náutica, né, extraordinária que eles fizeram, porque eles miraram, né, eles acamparam, né, todos os navios, boa parte da frota da Marinha do Brasil aqui no Rio de Janeiro e apontaram os canhões dos navios para a cidade do Rio de Janeiro, inclusive chegaram a fazer disparo. Então, assim, e dizem que foi uma estratégia militar extraordinária. Muita audácia, assim, eu acho a história do João Cândido extraordinária e como né, o povo preto é estrategista e é essa revolta. E para muita gente que não sabe, o João Cândido, né, na sua velhice, faleceu na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, que é também a sua cidade natal. Então é bem interessante a gente conhecer mais dessa história e de outras, tantas outras, né? Que às vezes não tem visibilidade. A casa dele, né, tinham feito um mural de grafite muito bacana. Eu não sei exatamente onde mas eu vi fotos de um grupo de grafiteiros que fazem murais, né, com a temática afro, né, de figuras negras, na verdade, né, que acabam não tendo tanta projeção na mídia e de uma forma geral na história. E eles fazem esse resgate, né, pintando esses murais. E na casa do Almirante está lá essa memória, né, para as pessoas passarem e saber que foi ali que morou o Almirante Negro. Eu acho muito bacana. Verdade. Verdade, e a gente precisa contar essas histórias, né, Giliard? O que às vezes a escola, né, de uma maneira geral, com a educação muito eurocêntrica, não conta, né? Quantas crianças, às vezes, quantos estudantes de São João de Meriti não sabem dessa história, né? E conectar a história ao território, né? A São João de Meriti, que foi o lugar onde ele viveu. Então, assim, a gente precisa dar visibilidade. Verdade. A história não... A história é contada, a história é feita por homens brancos, né? Na verdade, ela é contada a partir da perspectiva branca. Então, se a gente não levantar e mostrar que a força dos indígenas e a força dos negros que vieram, e de tantos imigrantes, né, de várias nacionalidades que vieram para o Rio de Janeiro, principalmente, né? Vamos falar aqui no nosso contexto de Baixada, Rio de Janeiro, e até porque, como era a sede da corte, então tudo passava por aqui.
É verdade. Se a gente hoje não lembrar disso e não trazer essas histórias à tona, vai ficar no esquecimento, como já ficou durante todos esses séculos, né? Verdade. E a gente precisa identificar, né? Até vou falar disso daqui a pouco, essas personalidades da Baixada Fluminense, né? Assim, a gente precisa contar, né? Recontar essas histórias sobre a nossa perspectiva, né? Sobre a nossa perspectiva, porque realmente a gente passa aí por um apagamento, por um processo de apagamento. E essa letra da música que, para mim, é um poema, né? Que eu declamei, foi censurada. Então, assim, na década de 70 foi um processo de apagamento mesmo da história, proposital, né? Assim, os trechos em que falava de Almirante Negro foram substituídos por Navegante, enfim, uma tentativa mesmo de apagamento proposital da história, né? E aí, muito bom, super coincidência a gente está falando, você ter visitado o espaço e eu ter trago essa música. Mas se quiser, a gente pode, vamos falar do Neabi, né? Que é o propósito da É nossa verdade. live. Mas se apresenta aí. Eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, né, para o seu público que está assistindo agora ou que vai assistir depois, né, a nossa live, eu sou o professor Estevão Leite, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Belfor Roxo, desde 2016. Logo que fui um dos 3 primeiros professores, né, a serem concursados para Belfor Roxo, quando não tinha nada, quando só tinha mato, né? Agora as pessoas usam esse termo para dizer quando não tem nada, né? Mas era isso. E literalmente só tinha mato Literalmente lá era mato. Ainda tem um pouco. A gente está querendo, né, acabar um pouco o mato e construir logo nossos prédios. Depois a gente fala disso. E desde a criação do Instituto Federal Campus Belfor Roxo, logo junto com a criação, né, com a implementação, a gente também criou o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, que é, né, um espaço, né, para a discussão das questões étnico-raciais dentro do campus, desde as ações de ensino, das ações de extensão. Ensino, né, são assim, dentro dos cursos que a gente oferta, né, será que a gente consegue incluir, né, na verdade não é será, a gente tem que incluir, né, a temática afro brasileira, né, a história afro-brasileira. Isso veio também, né, Giliardi, aí vale eu voltar um pouquinho aqui, por meio de força de lei. Para quem não conhece a Lei 10.639, de 2003, ela trouxe, né, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do Brasil. Isso é força de lei, né? Então, primeiro, fruto, né, de muitas lutas sociais, da luta dos movimentos sociais, a lei foi aprovada. Inclusive, vale destacar que essa foi uma das primeiras legislações aprovadas no primeiro governo Lula, tá, em 2003. Mais tarde, essa lei ela é alterada, né, em 2008 e é incluído, né, a educação da história e da cultura indígena também. E aí, nesse contexto, né, da Lei 10.639, os institutos federais eles têm a obrigação, né, de incluir no seu currículo, incluir nos seus cursos, na sua discussão, a temática, né, a história, né, e trazer essas referências, como a do João Cândido, por exemplo, que a gente estava tratando aqui, e atuando não só com ensino, mas com extensão, com pesquisa, todas relacionadas a esse contexto, tá? Se deixar, eu falo dessa, tá? Vou embora. Cara, você tá em casa, você fica à vontade, né? Como a gente conversou um pouco antes, né? Muita coisa sobre o NEABI é novidade para mim também, né? A gente vai descobrindo aos poucos, muita coisa acontece na nossa cidade, né? E assim, eu te deixo livre. As perguntas que eu tenho, eu sei que você já deve ter as respostas antes mesmo de eu perguntar, então qualquer coisa, se tiver alguma dúvida pertinente ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí a gente te corta aí, mas fora isso você está em casa. Fiquem à vontade para interromper, Gil, fique à vontade para perguntar. Eu não enxergo bem, então se alguém fizer pergunta, você me avisa. Finge que você está dando uma aula sobre o NEABI e vai. E foi embora. 3 horas de live, vamos ter que reiniciar aqui a live várias vezes. Mas brincadeiras à parte, e é uma temática super séria, né? Por mais que a gente esteja nesse ar descontraído, mas a gente precisa falar com seriedade. O Instituto Federal, para quem não conhece, é uma escola de educação profissional, né, científica, tecnológica. Nós não somos nem uma universidade e nem uma escola técnica, nós somos um híbrido, né? Nós temos características dos dois.
Os estudantes podem entrar no Instituto Federal para fazer uma qualificação profissional, pode seguir, fazer um curso técnico e depois uma graduação. O NEAB e os institutos federais têm a obrigatoriedade de estruturar alguns núcleos, dentre eles o NEAB e o NAPNE. Inclusive você já entrevistou aqui a nossa coordenadora do NAPNE, né, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência, e o NDivas, né? Isso mesmo. Gabriela. E o NDivas, ele é um núcleo de diversidade que esse não tem obrigatoriedade, mas a gente também já criou lá no início. E aí, Gil, assim, a gente está num contexto, né, que é Belfort Roxo, em que a maioria da população é preta, né, faz parte, né, compõe aí a população negra. E no último levantamento que a gente fez lá do campus, 70% dos nossos alunos, né, se identificavam, né, se autodeclaravam como pertencentes à população negra, o que é muito bom, né, muito positivo saber que a população negra está conseguindo acessar a educação profissional, a educação superior, enfim, no nosso caso, os cursos técnicos. E desde 2016 a gente vem desenvolvendo uma série de ações, uma série de atividades, tá? E aí eu posso exemplificar alguma delas, né? Uma delas foi um projeto que a gente intitulou chamado Sorriso Negro, em que a gente deu visibilidade para algumas personalidades negras belforrochenses. Na época, né, a intenção era a gente fazer uma homenagem a Dona Ivani Lara, né, por conta da música O Sorriso Negro. Pena não poder mostrar aqui, não poder exibir, que eu tô acostumado nas aulas virtuais, a gente já coloca logo, né, o vídeo para passar. Mas a gente fez uma série de fotografias com algumas personalidades negras belforrochenses, sejam elas ilustres, né, pessoas conhecidas no município, ou sejam personalidades negras anônimas, né, porque também são personalidades. E a gente gravou um vídeo muito bonito, né, chamado Sorriso Negro, e esse foi um dos primeiros projetos que o campus desenvolveu, que o NEAB desenvolveu, e principalmente pensando, assim, a instituição ela não pode estar isolada, né, no local onde ela se insere, e isso é muito comum, tá? Às vezes chega uma universidade, chega um Instituto Federal e se isola, né, do lugar, assim, não dialoga, não conversa realmente com o território onde ele está inserido. E a gente vai na contramão, a gente traz, né, desenvolve projetos e traz as pessoas para dentro da instituição e pensando numa perspectiva de educar para as relações étnico-raciais, de dar visibilidade. Por quê? A gente trabalha nessa perspectiva de combate ao racismo, mas o combate ao racismo, ele passa, né, também pela educação e pela valorização da cultura afro-brasileira e indígena. Então, assim, as pessoas precisam se ver, né, com outras referências, senão aquelas produzidas pela televisão, né, historicamente, né, que reproduzem a escravidão, né, o sofrimento. A gente precisa produzir outras, né, narrativas, outras perspectivas de valorização dessa cultura. E esse projeto Sorriso Negro, ele estava bem, ele foi bem direcionado nesse caminho, né, da gente trazer as personalidades negras de Belfort Roxo, essas pessoas se sentirem valorizadas, e quem também for público, quem assistir o vídeo, quem vê as fotografias, a exposição, também se sentir, nossa, que bonita aquela fotografia, eu também posso estar ali, eu também posso me identificar. Então é bem nesse caminho, né, que a gente procura desenvolver as ações hoje do NEAB. E tem outras também, daqui a pouco eu falo mais, mas vou jogar a bola para você. É interessante você falar sobre isso, porque as pessoas sempre dizem, né, que as pessoas sempre dizem não. As pessoas têm essa referência, né, que a história dos negros, né, começou com a escravidão. Na verdade, a escravidão é quase que o fim da história negra, né, porque acabam-se os reinos, né, destroem-se as famílias e as vidas dessas pessoas em África antes do tráfico, né. E quando chegam aqui, parece que a história dessas pessoas, né, começa a partir disso, tipo, apaga-se todo o passado e começa a imagem, né, que a história do negro surgiu, tipo, espontânea da escravidão, tipo, criou-se escravidão, criou-se o negro, né, e é um pensamento muito errado, a gente sabe, obviamente, mas é o que é ensinado, é o que é passado, né, e tem esse núcleo que faz esses estudos, que dialoga com a sociedade, que valoriza a sociedade negra de uma forma geral, seja localmente ou seja de uma forma mais global, né?
vai na contramão exatamente de tudo isso, vai na contramão de toda essa perspectiva que a gente cresce aprendendo, sabendo não, imaginando que a cultura negra no Brasil, na verdade no Brasil ela começa com a escravidão quando eles são trazidos, né? Mas que a cultura desses negros não começa ali, ela já vem de África Na verdade, né, é bem diversa. É bom a gente você tocar nesse assunto, porque a gente, quando fala de educação para as relações étnico-raciais, a gente não está falando de vamos, né, tirar o referencial europeu, mas a gente já vem, para quem está assistindo a gente sabe que na escola, durante a nossa educação básica, pelo menos foi a minha experiência, provavelmente foi a tua também, tá, Gil? De quem está assistindo a gente passa boa parte da educação básica estudando história da Europa. Eu passei a Revolução Francesa, toda a história, a Revolução Industrial, tudo se passando na Europa. E a história do Brasil mesmo, assim, pelo menos foi a minha experiência, e passou muito rápido no meu terceiro ano do ensino médio e de uma forma muito superficial. Muito reflexo, né, da formação também dos professores de história. Eu acho que agora a gente está vendo uma perspectiva agora diferente, mais afrocentrada. E a intenção, né, é que a gente consiga também trazer, né, também dar ênfase à contribuição que a população negra, que os povos africanos, né, que vieram para cá não obrigados, né, raptados, né, a contribuição que essas pessoas, que essa população teve para a construção do nosso país, desde os conhecimentos que vieram de África para cá, até a própria contribuição cultural, né? A gente que é da cultura, né? É necessário a gente reescrever essa história, né? A partir de outra perspectiva que não é eurocentrada, que é uma perspectiva branca. E quando a gente fala, né, de ter referências afrocentradas, é para que a gente possa pensar nessa valorização realmente da cultura negra, que passou, gente, e o Brasil, assim, você falou da escravidão, né? O Brasil foi o país que por mais tempo, foi o último país do Ocidente a abolir a bendita da escravidão, teoricamente, supostamente abolir a escravidão. Nós tivemos a escravidão no Brasil por mais de 400 anos. Então, nessa história conhecida, né, de 1500 para cá, a maior parte dessa história, ela foi marcada, né, por esse processo de escravização realmente da população negra. Mas essa história ela é tão distorcida, Gil, e aí eu procuro falar de uma forma bem coloquial, bem informal, né? Que a imagem da população negra, ela sempre assim, frequentemente ela é abordada de uma forma passiva, como se as pessoas tivessem se deixado levar dos países africanos, né, dos territórios africanos para cá, o que é uma inverdade, né? Eu vejo muita gente questionando, mas essas pessoas não lutavam? Gente, várias revoltas aconteceram, né? Houveram vários movimentos de resistência, inclusive agora o 20 de novembro é marcado por um movimento de resistência, né? E muito curioso também, porque como se fossem pessoas que não tivessem conhecimentos, né, desenvolvidos, e muito do que hoje o Brasil desenvolveu em relação a conhecimentos de arquitetura, eu, por exemplo, que sou engenheiro, né, foi proveniente dos conhecimentos que os povos africanos trouxeram para o Brasil, né? Os malês, por exemplo, né, eu estava vendo até o Wagner Moura falando dos malês, eu achei um barato ele dando uma resposta para um entrevistador um dia desse que fez uma pergunta de por que o Marighella era... Não sei se você estava ligado nisso. Eu vou falando coisas aleatórias, tá, Gil? Por que o Marighella era negro? E aí o Wagner Moura deu uma boa resposta falando da história dos malês, que é a ancestralidade do Marighella, e de como os malês eram povos, né, que tinham conhecimentos matemáticos desenvolvidos, né, como eram pessoas que tinham muito, na verdade, mais desenvolvidos, na verdade, mais aprofundados do que dos próprios europeus. E muitos desses povos que vieram para cá tinham várias outras habilidades já estabelecidas e ajudaram, né, a construir esse país. E é isso que a gente precisa valorizar, precisa conhecer, precisa contar nas histórias, nas escolas, né? Essa perspectiva. Enfim, falei a beça, né? Não, tô tranquilo. Você falou sobre uma questão que eu acho muito bacana, essa questão dos conhecimentos que os negros trouxeram para o Brasil e que as pessoas desconhecem, né? É curioso saber que muita gente fala, porque os portugueses vieram aqui e levaram o ouro do Brasil, né? Mas quem foi caçar esse ouro, quem tinha conhecimento para buscar esse ouro, não eram os portugueses, né?
se não fossem os africanos que sabiam, que eram mineradores em África, que tinham outras várias habilidades, né, o Brasil hoje não seria um quinto do que é, né, se a gente fosse, não é querendo menosprezar a cultura portuguesa de forma nenhuma, mas muito do que o Brasil hoje é devido à cultura negra, né, a esses africanos que vieram para cá. E as pessoas, e voltando a uma coisa que você disse também, as pessoas realmente têm essa imagem, né, que o africano ele era muito passivo de aceitar, né, que era acorrentado e não acontecia nada, tipo, como assim? Quem que aceita? Como assim, né? gente? Vai lá fazer o dever de casa e conhecer mais a história dos quilombos, das várias revoltas. Teve resistência, óbvio que teve resistência, Aqui, resistência articulada. Essas pessoas sobreviveram porque elas tinham conhecimento e eram estrategistas, né? Muitas delas sobreviveram por isso. Então, a gente precisa recontar essa história, né? E assim, a gente que está no território... Fala, Gil. não pode falar. A gente que está num território que é majoritariamente negro, né, que é a Baixada Fluminense, que também tem uma explicação histórica, precisa, né, se envolver, né, conhecer, né, ter consciência, né, que aí a gente vai falar da consciência negra, mas tomar consciência dessa história, dessa ancestralidade e produzir novos significados a partir disso, né? Porque a gente também não vai ficar... A gente tem, né, uma ancestralidade de luta, de resistência, mas a gente precisa pensar nisso agora como numa perspectiva de valorização, para sair só do estigma, né, e conseguir combater o racismo também por meio de outras estratégias. E aí a gente depois pode falar um pouco sobre essa discussão sobre o racismo no Brasil, enfim, a gente pode aprofundar. Mas você ia comentar alguma coisa que eu te interrompi. Eu vou puxar um gancho aqui, só para contar um pouquinho de história, porque eu gosto muito de contar história, né? O pessoal que acompanha a página sabe disso. Eu adoro um caos também, me conta os causos aí. É sobre os quilombos aqui da região, né? O Rio, Sarapuí e Iguaçu, né? Existia um grupo de negros quilombolas que habitavam essa região, que eles controlavam o tráfego no rio. E dizem, né, que até cobravam taxas para as pessoas navegarem pelos rios aqui da Baixada, né? E as pessoas desconhecem já eram isso. empreendedores. Eu sou uma professor de empreendedorismo. Uma coisa legal, assim, é que um dos ministros do Império da época, né, ele se referia aos quilombos aqui de Belfort Roxo, né, dessa região aqui, do Brejo, como a referência que tinha era a Hidra de Lerna, né, aquele monstro mítico que tem várias cabeças, quando você corta uma, nasce de novo e tal. Porque era assim que funcionava, né? As pessoas, o Império vinha, né, te mandavam homens para poder combater esses quilombos e, na verdade, os quilombos ficavam mais resistentes. Cada vez que sofriam ataques, eles se agrupavam, se reagrupavam, desenvolviam novas técnicas para poder não deixar o quilombo perecer, obviamente, e se manterem vivos, né? E lutando, obviamente. O que as pessoas não procurarem saber disso, né? Não fazerem o dever de casa, fica com essa impressão, né? Fica com essa impressão que era tudo muito tranquilo, assim, que os negros aceitavam apanhar e estava tudo bem, tipo, não, vamos desconstruir isso, vamos mostrar o que é a real, né? O que é a história real. Não só o que a gente aprende na escola, né? E aí você falou uma coisa muito bacana, que isso acaba, pelo menos nessa nossa geração, isso acaba sendo um reflexo do que os professores foram aprendendo. E eu fico feliz com as novas gerações, as futuras gerações, né? Nesse momento que abre-se muito para esse debate, para essa discussão, para que se traga, né, esse afrocentrismo para as escolas e para os debates, para as mídias sociais de uma forma geral, né? Oxalá as próximas gerações já vão ter uma nova perspectiva e consequentemente, as próximas gerações já vão ter uma visão diferenciada dessa nossa e que a gente luta atualmente para poder desconstruir, né? Assim... Acho que agora eu falei demais, né? Não, tá ótimo, e eu gosto. Historiador é assim, eu sou engenheiro, você é o historiador aqui. Mas assim, é bom porque
talvez nesse momento tão difícil, né, de tantas dificuldades, a gente conseguir ter um pouco de esperança, né? Esperança de que as próximas gerações realmente venham, né, com uma formação, né, um pouco mais, de valorizando um pouco mais a sua ancestralidade, um pouco, né, mais a sua cultura, e eu acho que a gente caminhou bastante nos últimos anos, né, nessa direção, mesmo com todos os ataques, né, que as políticas, né, de reparação, enfim, que as organizações, né, que são responsáveis por construir essas políticas, o esvaziamento que elas vêm sofrendo, mesmo com todo esse contexto negativo, né, eu acho que a gente também vem se articulando, vem resistindo, né, e produzindo aí outras coisas, outros significados. A gente, Gil, e aí eu acho, não sei a formação do teu público, se é majoritariamente negro, se é majoritariamente branco, mas a gente no Brasil, eu gosto sempre de falar, porque é muito curioso, porque às vezes quando a gente vai falar de racismo, ficar falando de racismo para pessoas negras, assim, né? A gente é importante falar para quem, né, pode ajudar como um aliado a combater o racismo também. Mas no Brasil, e talvez para algumas pessoas, para você ou para algumas pessoas isso já pode ser um assunto superado, mas a gente, diferente de outros países que passaram por um processo de segregação, né, como a África do Sul, os Estados Unidos, a gente no Brasil passou por um processo de enganação do racismo, de uma suposta democracia racial, como se fosse um paraíso, né, racial. Esse país aqui, brancos, pretos, indígenas, amarelos, todos vivem em harmonia. E isso foi uma falácia, né, que construíram nesse país e que deixa, né, marcas na gente até hoje. Você vai chegar agora perto do 20 de novembro, o que vai ter gente falando de consciência humana, sem entender o porquê do 20 de novembro, sim, e tem a ver, né, tá muito ancorado nessa lógica da suposta democracia racial, o que é uma mentira, né, porque a gente, como eu disse, foi o último país a passar pelo processo, né, de abolição, mas veio também com várias outras políticas de embranquecimento, de várias legislações que vieram realmente de repressão à cultura afro-brasileira, à cultura africana. Então isso, né, intensificou ainda mais o racismo, mas um racismo velado. E esse racismo, né, ele está nas estruturas, né, na base da nossa sociedade. A sociedade brasileira é racista e talvez a primeira tomada de consciência que a gente tem que fazer, né, que as pessoas pretas ou não pretas, né, tem que fazer é que o país é um país racista por conta desse histórico, né, não confundir o racismo com episódios, né, assim, os episódios de injúria racial, né, os episódios pontuais, eles são reflexos do que está na estrutura, do que está na base, né, que é esse histórico. E a gente vem nessa tentativa de desconstruir até hoje, né, esse mito, superar isso e conseguir falar sobre outras coisas. Porque a gente ainda vai ver pessoas da geração talvez anterior à minha que ainda vão fazer esse discurso, né, que é muito baseado no senso comum. De que somos todos iguais. Sim, somos todos iguais em relação aos direitos, né, mas a população negra historicamente sofre com a discriminação, sofre com racismo, né, sofre, enfim, das mais diversas formas que vocês possam imaginar, né? E aí o NEABI, né, que aí vou voltar no núcleo, a gente procura fazer vários enfrentamentos, né? Desde inserir dentro dos currículos, né, da educação profissional as temáticas relacionadas às questões raciais, porque a nossa proposta não é formar só o apertador do parafuso, não é só formar o profissional, é formar um profissional que consiga refletir sobre o lugar dele no mundo. E para a maioria dos nossos alunos que são negros, é entender, né, esse contexto de racismo e pensar também as várias estratégias que a gente tem que criar para combater, né, e para não reproduzir essas formas de discriminação. Seja, por exemplo, a gente tem alunos lá de produção de moda, né, seja na perspectiva de desenvolver coleções que valorizem a identidade negra, que valorizem a identidade do seu território, seja no produto artesanal, por exemplo, que a gente tem um curso técnico de artesanato, que também agregue valores, né, dessa cultura africana, e aí a gente isso também é uma forma, né, da gente combater o racismo e produzir outros significados para a cultura negra, para a população negra, enfim. É bem nessa perspectiva que a gente trabalha. Eu falei muito do ensino, né, falei um pouco das ações de extensão, e a gente também tem como propósito, né, desenvolver pesquisa, né,
sobre o nosso território, né, articulado com outras organizações, né, da Baixada Fluminense, para que a gente possa, né, também construir conhecimento em relação a essas temáticas. Eu falo a beça, né, gente? Enfim, tem bastante gente aqui, tem ex-alunos, eu estou vendo bastante gente legal aqui que passou, que está por aqui ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus alunos, de uma forma geral, como que eles... como eu vou dizer, a palavra me fugiu aqui, a minha luz apagou aqui, eu me desconcertei. Não, mas eu acho que eu não vou tentar carregar, deduzir. Porque os alunos, eles chegam numa intenção assim, de estudarem a técnica exclusivamente. Por exemplo, eu sou professor de negócios, né? De empreendedorismo. E aí os alunos vêm muito no afã de discutirem a técnica e não necessariamente pensar, refletir sobre, né, as construções. E aí, diferente de outras escolas técnicas, né, de outras instituições, a gente, no Instituto Federal, está muito preocupado também com a formação humana, né? E aí, o aluno está lá, e isso não necessariamente eu tenho que quebrar, por exemplo, lá no meu planejamento de aula, não necessariamente eu tenho que quebrar, vamos parar tudo para falar aqui sobre o racismo, vamos parar tudo para falar sobre afroempreendedorismo. Não, isso vem, né, na verdade, ele está presente em todo o meu processo de planejamento, sabe? Se eu vou dar o exemplo de um empreendedor, se eu vou contar a história do empreendedorismo no Brasil, eu vou começar a contar a história do empreendedorismo no Brasil falando das ganhadeiras, né? De Itapuã, do empreendedorismo feminino, enfim, isso vai estar inserido de uma forma muito natural, como deve ser, dentro da minha discussão, da discussão da temática, né? Porque quando a gente vai falar de questões étnico-raciais, não precisa parar tudo, vamos lá, novembro, agora temos que falar sobre as questões raciais. Não, a gente tem que falar disso do ano inteiro. Eu tenho que trazer referências, né? Trazer autores negros para os meus alunos lerem, trazer exemplos de empreendedores negros, de artistas, de fazedores de culturas negros do local, para que esses estudantes se identifiquem e se sintam, né, pertencentes, assim, que acreditem que eles também possam, né, tenham algum tipo de referência, né, de inspiração, para além das coisas negativas que a gente vê sempre retratado na grande mídia, né, enfim, e tudo mais. Não sei se essa era a tua pergunta. Eu falei aberto para dar tempo de você ligar a sua ring light. Mas era mais ou menos isso mesmo. Era justamente para saber como que era, né, essa perspectiva dos alunos, né, de ter, né, essa como eu vou dizer, esse outro ponto de vista, né, o ponto de vista negro no ensino, né, porque a gente está tão acostumado a ter o ponto de vista branco, né, no ensino, que quando a gente tem uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente, eu não sei se alguns alunos chegam a ter um pouco de estranhamento, né, tipo, eu nunca estudei isso, tipo, como assim? É diferente, né? Uhum. E assim, não necessariamente, Gil, uma coisa talvez assim, que acho que as escolas ainda estão amadurecendo, né? Não necessariamente eu vou chamar a pessoa negra, então alguém, por exemplo, um palestrante, vou trazer alguma referência para sempre falar sobre o racismo, sempre falar sobre as questões raciais. Eu trago essas referências de outras formas, né? Como eu dei o exemplo dos autores, eu vou montar um currículo, eu vou ter a preocupação de, na hora de escolher o meu livro didático, será que tem um autor negro que fale sobre essa temática? Que às vezes não necessariamente, não diretamente vai estar falando sobre a questão racial, mas indiretamente é uma outra perspectiva, é uma perspectiva mais diversa, né? Se eu vou dar um exemplo, né, será que eu posso sempre... A gente tem muitas referências eurocêntricas, né, muitas referências brancas. Será que eu posso ter o cuidado de incluir, de inserir aqui outros autores, outros artistas, né? Assim, são estratégias, né, se eu posso dar algum tipo de dica, né, para os meus colegas educadores, de terem esse cuidado, porque... Tem bastante educador que acompanha a página. Que bom, assim, porque a gente tende a reproduzir aquilo que a gente teve na nossa formação. E a formação, majoritariamente, assim, se eu for pensar na minha formação, eu estudei aqui na Universidade de Iguaçu, em Nova Iguaçu, e não tive nada de discussão sobre
assim, em momento algum falaram, nunca vi um engenheiro, nunca me deram um exemplo de um engenheiro negro, né? Depois que eu tive que conhecer lá os irmãos Rebouças e por conta própria ter esse tipo de referência. Os autores das engenharias, por exemplo, que é a minha área, a maioria são autores brancos, né? E a gente vai reproduzindo. Aí eu tive, meus professores me deram aula com referências brancas e eu vou lá e reproduzo esse padrão. Pego os mesmos autores e uso eles como referência. E a gente, né, está sempre dando a mesma perspectiva. E aí é esse cuidado, é pensar o currículo, é pensar nos exemplos, é pensar nas referências, é sempre buscar uma perspectiva de valorização realmente dos aspectos ligados à cultura africana e afro-brasileira, esse cuidado que a gente precisa ter. Mas a gente está avançando, assim, eu tenho a impressão de que muitas escolas, né, públicas, né, têm avançado nessa discussão, mas ainda fica muito a cargo dos professores negros das escolas. E aí é outro recado que eu dou para os educadores brancos, é que a gente combater o racismo e implementar, né, a Lei 10.639 não é uma responsabilidade só dos professores negros, porque é sempre assim, tá, Gil? Você chega na escola, Novembro Negro, aí já olham para você, gente, tá, eu sou o professor, né, negro da escola, mas não sou eu que preciso falar sobre racismo. E aí É ao tem, eu até contrário, na separei, verdade, né? É por bem o favor, né, contrário, na verdade, né? Porque essa é a sua realidade, né? Tipo, você está trabalhando com isso, com essa temática negra na sala de aula já o ano inteiro. Os outros professores não. Então, pelo menos que seja nesse mês, que eles também tenham essa consciência negra, né? De trabalhar isso pelo menos esse mês. Mas não, né? Tipo, deixa que o professor negro fala. Deixa que a professora negra né, fala, porque é a área dela. Não, pois. Racismo não, é a área de todo mundo. Tipo, combater o racismo é a área cara, de todo mundo. Acho que eu vou assim, até é anotar essa óbvio, frase, porque. é óbvio que é uma luta nossa, né? É uma militância, seja social, acadêmica, que eu participo ativamente, mas a gente também quer falar de outras coisas. Você olha pela perspectiva, assim, vamos trabalhar um pouco a empatia, né? Se coloca no lugar de um professor negro que já sofre com racismo, né? Seja institucional, racismo estrutural, certamente já passou por vários episódios de racismo, e esse professor ainda tem que, né, educar as outras pessoas sobre o racismo, ainda jogam essa responsabilidade sobre a gente. Ó, nada, não é uma indireta para sua live, viu, Gil? Mas é assim, é uma coisa que é bom a gente pensar, porque Sim. acaba sempre, eu acho que é um momento de oportunizar, assim, o mês de novembro é um momento de oportunizar, né, os profissionais, né, as pessoas negras, de dar visibilidade para o trabalho delas, mas da educação, né, para as relações étnico-raciais, não é uma obrigatoriedade só dos professores negros das escolas, muito pelo contrário. Né, os professores brancos precisam, né, se engajar nessa luta. Tem um autor, eu até separei um trechozinho aqui de uma citação, que é o Fanon. Você provavelmente já ouviu falar dele alguma vez. Ele fala sobre decolonialidade, né, e esse processo de descolonizar, né, tirar essa colonização do nosso próprio pensamento, né? E a nossa forma de pensar hoje é fruto desse processo de colonização. E o Fanon, ele fala uma coisa muito interessante que tem a ver com isso que a gente está discutindo agora. Ele diz o seguinte: os descendentes de mercadores de escravos dos senhores de ontem não têm hoje de assumir a culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados. No entanto, tem a responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à margem, os negros, né, e aí eu por conta incluo os indígenas e várias outras pessoas, outras populações discriminadas, construir relações sociais, raciais sadias, em que todos cresçam e se realizem, né, enquanto seres humanos e cidadãos. O Fanon, ele traz essa perspectiva que tem a ver com o que muita gente fala, né, de que combater o racismo, de pensar em ações antirracistas, né, não, é uma obrigação de todos, pretos, né, negros e não negros, né, e da população branca. Porque o racismo, ele não afeta só a população negra, ele afeta a estrutura da sociedade. Né? Ele afeta todos, ele afeta principalmente a população negra, que sofre com racismo, mas afeta a estrutura da sociedade. Então, é uma obrigação de todos nós, né, pensar em combatê-lo de várias formas. Deixa eu te fazer uma pergunta. É um assunto Uhum, que talvez possa gerar alguma polêmica ou alguma discussão uhum. aqui posteriormente. Mas qual a sua opinião a respeito do racismo reverso?
Você acha que existe, não existe? Só que Eu gosto essa das semana polêmicas, também, né? essa semana também é uma data comemorativa, né? O Dia Nacional de Combate ao Racismo. Por isso também a gente está abordando esse tema, né? Não, a gente está falando do Uhum, NEAB, NEABI, que o cisma que é NEAB, mas é NEABI. A gente está conversando, uhum, explicando, né, para que vocês saibam que existe esse núcleo de estudos, que existe esse engajamento dos professores do IFRJ, aqui de Belford Roxo, né? Mas também está querendo abordar essa temática do racismo justamente porque é um meio, é um caminho, é um caminho não, é um assunto que caminha junto, né, com as políticas que o NEAB trabalha, né? E aí eu te faço essa uhum. pergunta, qual é a sua opinião? Quem fala em racismo reverso não sabe o que é racismo, tá? Não entende o contexto em que o racismo no Brasil, né, em várias outras partes do mundo, foi construído. E aí a gente olha para a realidade brasileira mesmo. O racismo, ele é fruto de um processo histórico, né? Já falei aqui, né, no início da live de que o racismo ele foi construído por anos, né, por séculos, né, em que a população negra brasileira, né, e que foi vinda de África também, foi subalternizada em relação aos brancos. A gente só vai poder falar de racismo reverso é porque a gente não quer vingança. Basicamente, mas a gente só vai poder só poderia falar de racismo reverso se em algum momento da nossa história a população branca fosse subalternizada em relação à população negra, o que não é uma realidade. Então, assim, o racismo, as pessoas confundem muito. Racismo ele não é um episódio pontual, tá, de ofensa. O racismo ele é um processo histórico de anos, né, em que as pessoas negras foram desumanizadas, de que elas foram violadas em todos os seus direitos, desde os direitos básicos, né, de ter direito à casa, comida, dignidade, a celebrar a sua própria cultura. Então foram séculos, né, de violações. E isso ocorreu com a população negra e por isso que nós falamos de racismo. Racismo reverso é uma falácia, né? E que vem aí na linha da democracia racial, do mito da democracia racial. De falar, não, as pessoas negras, né, estão nos discriminando. E não é uma verdade, né? Porque o racismo ele é histórico. Eu acho que eu tentei te responder, Gil. Não Espero que tenha respondeu você. conseguido. Me Não, cansa esse povo que fala de racismo reverso, tá? Menos, né? Menos. É só gente que está reproduzindo o bendito do racismo mesmo. Porque é como se o negro hoje, que busca o seu direito, que busca o seu espaço na sociedade, porque foram tantos séculos de discriminação, né, de desumanização, e aí quando o negro se estabelece, né, e começa a buscar a sua cultura, buscar seu espaço, buscar a sua negritude mesmo como forma de expressão de si, parece que isso gera uma certa insegurança, um certo medo de talvez uma possível vingança, né? Será que a partir de agora os negros vão começar a querer dominar tudo? E aí seria muita hipocrisia, né? Da população negra querer fazer isso, né? Lutar tanto pelos seus direitos, né? Para que isso não aconteça novamente, né? Todo esse processo de escravização e de desumanização que a população preta passou e reproduzir exatamente igual com outro grupo étnico, né? Então isso não faz sentido. Isso me lembra Eu uma acho um coisa que você falou, barato. mas isso me lembra uma coisa que você falou Fala. mais cedo, que desses movimentos aqui, dessa conscientização humana, da consciência humana, né, que todo mundo fala, todo mundo não, que alguns grupos falam agora, né, na semana da consciência negra, né? Você falava que Uhum. é uma questão de todos somos iguais, sim, em relação a direitos, sim. E esses direitos foram vedados da população negra durante séculos, né? Então, Uhum. não existe uma consciência. Vamos falar sobre consciência humana a respeito de direitos de uma população que não teve direitos, né? Até hoje, os descendentes dessas pessoas, né, dos negros escravizados, que foram desumanizados e foram humilhados de todas as formas possíveis, ainda estão colhendo esses frutos, né? Dessa falta de direitos, dessa situação deplorável que foi o processo de escravização no Brasil. Que por mais que Uhum. tenha oficialmente acabado, né, a gente sabe que a gente que procura história, que gosta de história, a gente sabe que o tráfico continuou, né,
como diz... Durante muitos anos ainda. me fugiu a palavra, mas é isso, tipo, oficialmente, legalmente, né, a exportação de escravizados tinha acabado, mas o tráfico não parou, né? Só era ilegal, mas nem por isso parou de ser oficialmente, né? Eu estudo muito sobre a história do Rio Antigo, né? Sobre eu atualmente estou fazendo um curso sobre isso, na verdade, né? Então assim, a gente tem debatido muito sobre essa questão dessas populações que vieram para o Brasil, né? Uhum. E a gente sabe como que isso foi degradante para toda essa população. Uhum. E eu acho, assim, Gil, que a gente... Essa tomada de consciência, esse tipo de reflexão, é muito importante que consiga que esse tipo de, né, de discussão chegue nas escolas, né, nas escolas de educação básica, para que as pessoas consigam, né, se reconhecer, que é um primeiro passo. Vou dar o meu próprio exemplo, né, eu sou filho de uma mãe branca com um pai preto. E passei boa parte da minha vida ouvindo que eu não era preto, né? Então, assim, as pessoas que são, né, fruto, né, de relacionamentos, né, interraciais ouvem muito isso, né? É um processo de reconhecimento. E se eu tivesse tido esse tipo de reflexão antes, né, talvez esse processo de reconhecimento teria vindo antes também. Tem umas postagens que eu acho um barato, que as pessoas falam, né, que assim, as pessoas brancas têm que dar graças a Deus que a gente não quer vingança. A gente só está lutando por igualdade. E não é isso, gente. A gente não quer vingança. A gente quer só igualdade de direitos, de tratamento, enfim, de acesso, né, e de oportunidades, que é o que a gente tanto luta. E é uma luta utópica, tá, Gil? Assim, eu acredito que a gente tenha, né, avançado muito em políticas, né, porque as coisas mudam a partir de políticas públicas, né, consistentes de combate ao racismo, de reparação. As pessoas acham que essas políticas de reparação se reduzem às cotas, e na verdade vai muito além, né, das cotas. Depois a gente pode fazer uma live só para falar de políticas de reparação. Mas a gente precisa, né, aprofundar essa discussão. Infelizmente hoje no Brasil isso ainda está meio comprometido, mas a gente vai avançar. Eu acho que a gente continua articulado para avançar nessas políticas, e quando não políticas públicas, que as políticas institucionais das escolas, né, colaborem também para a construção para a promoção, né, da equidade racial, que é uma perspectiva, né, que a gente tanto luta aí para conquistar, né, para estabelecer dentro das escolas. A gente já está chegando quase ao finalzinho, né, Gilson? A gente tem quanto tempo ainda? Uns 8 minutos? Mais ou menos isso, 7 minutos. Tá. Eu queria, assim, aproveitar que a gente está apresentando o NEABI. Tem a página do NEABI, né, do campus Belfor Roxo. Sim. O NEABI ele existe desde 2016, tá? Mas o NEABI de Belfor Roxo, os outros campi do Instituto Federal têm também seus núcleos, né? Mas em Belfor Roxo a gente existe desde 2016. Mas recentemente a gente criou o Instagram, tá? A gente está entrando aí nas mídias sociais. Já fizemos algumas postagens, né, de algumas personalidades negras, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais da história. E o arroba é @NEABI Belfor Roxo. Não sei se mudou agora, a pessoa, o vice-coordenador que está em dúvida se mudou ou não. Mas eu acho que mudou, tá? Mas vocês podem pesquisar NEABI Belfor Roxo, vocês vão encontrar. No final da live aqui, quando ela ficar salva no IGTV, fica lá o arroba específico, eu deixo os links, tanto aqui quanto no YouTube. Então, se você estiver assistindo, na dúvida, vai na descrição do vídeo que vai estar lá o arroba da página. Mas deixo o convite para vocês acompanharem a página. A gente tem um trabalho do NEABI muito articulado com o núcleo de diversidades. Então, é porque eu estou fazendo a live pelo meu pessoal, né? Não estou fazendo pelo NEABI. E aí sigam lá a página depois do NEABI, Belfor Roxo, convido vocês a seguirem. A gente vai fazer, né, desde as postagens dos nossos PBTs, né, do que a gente já fez para vocês conhecerem, que é importante dar visibilidade, como coisas também, outros projetos que a gente tem conduzido. O núcleo hoje está sob a coordenação da professora Jaqueline Gomes de Jesus, que é minha amiga, minha companheira de trabalho, enfim, é uma referência, né, nacional e internacional, né, para as questões raciais, né? A Jaqueline implantou o sistema de cotas na UNB, que é a Universidade de Brasília, lá no início do sistema de cotas.
E o núcleo, tá? Só para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais, ele não é só dos servidores, de professores. Ele é composto por professores do campus, por técnicos e também por estudantes ou por qualquer outra pessoa, tá? Que esteja interessada, né, na discussão, na reflexão sobre questões raciais, também pode, né, integrar aí o NEABI. Então fica o convite. A gente se reúne sempre uma vez por mês. A gente está tentando amadurecer agora o nosso grupo de estudo, né? Então, para quem, né, quer se aproximar, siga a nossa página. Sempre que tiver reunião, a gente publica alguma coisa lá e vocês podem participar também, tá bom? Então fica o nosso convite para todo mundo, quem quiser, da sociedade civil, sinta-se bem-vindo aí ao NEABI também. Bacana, eu não sabia que as reuniões eram abertas, assim, né? Isso é bom esclarecer. Porque é o que eu sempre digo, às vezes, o pessoal do Belfort Roxo, a gente perde a oportunidade de muitas coisas por falta de conhecimento. E aí, de trazer tudo isso aqui na página o tempo inteiro, às vezes eu até exagero com tantos stories, justamente para que as pessoas tenham consciência de que existe muita coisa acontecendo em Belfort Roxo, coisa boa está acontecendo aqui o tempo inteiro, e as pessoas não ficam sabendo. Eu gosto muito de algumas publicações do NEABI, eu já acompanho e eu gosto bastante. Uma que eu acho muito interessante é aquela do Neguinho e do Negão. Eu acho Quem gosta do tipo, Neguinho, será que quem gosta do Negão, será que gosta do Neguinho? Isso, ótima, né? Eu já vou deixar aqui essa dúvida no ar, que postagem é essa. Vão lá na página do NEABI. Tem no Facebook também, né? Quem quiser lá acompanhar pelo Facebook também, dá uma olhada. É uma publicação bem interessante, que vale o pensamento, que vale a reflexão a partir dessa temática, dessa proposta, dessa publicação. Acho que vale muito a pena. Vou dar um spoilerzinho sobre essa publicação. Essa publicação, ela faz uma provocação. Eu acho que eu fiz essa publicação no meu pessoal, Estevão Leite _. Ela faz uma provocação à objetificação, né, dos corpos pretos, porque historicamente os corpos pretos, né, eles são corpos para ser hipersexualizados, né? O homem negro, o negão, né, as pessoas já têm um olhar sobre, né, extremamente falocêntrico sobre o homem negro. E faz uma discussão mais específica, né, que compara, né, a expectativa, né, das pessoas com o negão e com o neguinho. Será que quem gosta do negão gosta do neguinho? É ótimo, é um barato. E fica aí como uma reflexão para vocês também, e principalmente, né, de não objetificarem, né, os corpos negros, porque é curioso como o corpo negro serve para o sexo, mas não serve para o afeto. Né? Qual corpo negro também que serve? Né? É curioso como é objetificado. Então, acho que é uma reflexão muito interessante. E são várias coisas, né, Gil? Passa pela questão do negão, do homem negro que gosta de se relacionar só com as mulheres brancas, né, como uma forma de afirmação. E sempre a gente vê frequentemente, né, esse estereótipo, né, do homem negro e da mulher branca como uma forma de ascender socialmente. E são reflexões importantes. Até o povo que discute aí os relacionamentos afrocentrados também. É muita coisa que a gente tem para falar, a gente pode fazer aí uma sessão de lives para discutir não isso. Não provoca não, eu queria, eu faço. Eu queria só assim, para deixar uma dica para quem for assistir depois, e aí uma sugestão, eu como educador, né, e estou me descobrindo ainda como educador, né, porque tenho uma experiência no mercado financeiro, né, e depois me tornei educador, queria deixar uma dica de leitura, né, e assim... A minha principal dica, já que a gente está chegando quase no finalzinho da nossa live, uma das formas, né, da gente combater o racismo é valorizando, né, as pessoas negras, né, seja valorizando os negócios dos empreendedores negros, comprando de pequenos empreendedores negros, seja escutando música de pessoas negras, né, seja valorizando a cultura, né, a arte de quem faz, né, enfim, que representa, né, a sua identidade, a sua cultura de alguma forma. Esse é um movimento de resistência também. E aí eu queria deixar algumas dicas de leitura, tá? Eu sou educador, tenho que indicar a leitura. Acho que a gente já está quase no finalzinho. Eu coloquei aqui, primeiro, o Pele Negra, né, Máscaras Brancas, do Fanon. O Fanon que fala dessa discussão sobre a decolonialidade, eu acho que é uma leitura de base, assim, super importante, tá? E tem uma aqui que é da Jarid Arraes, que fala sobre heroínas negras brasileiras. E é um livro lindo, né? São 15 cordéis da Jarid e o prefácio da professora Jaqueline Gomes de Jesus, já faço propaganda para minha amiga. São duas leituras muito interessantes. Um é mais
né, assim, mais base, né, para quem quer se aprofundar nessa discussão da decolonialidade, e o outro é sobre a valorização das heroínas negras brasileiras, que é essa valorização da nossa cultura que a gente tanto precisa fazer. E acho que a gente, né, mandei meu recado. Eu vou que o Instagram corta a gente. Ele tá até passando de 1 hora agora, mas também corta sem dó nem piedade. Então, eu gostaria muito, eu quero agradecer o pessoal que comentou aqui. Os últimos comentários aqui são do Fábio Silva, que está parabenizando eu e você. E o Davi Eliseu também parabeniza a gente, aquela live foi muito show. Agradecer a todo mundo. Teve, acho que a Mulher Preta, não lembro qual o final do Mulher Preta BR, participou ativamente aqui na live também, mandando várias mensagens. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pela sua participação, Estevão. Eu sei que você tem uma agenda super corrida e a gente conseguiu conciliar aqui, né? Reforça a ideia que não é só hoje, não é só no mês de novembro que se fala sobre consciência negra, que tem que se debater esses assuntos, mas é um chamariz. Então, né, a gente utiliza desse chamariz para poder movimentar essas discussões e ao longo do ano, ao longo do tempo que vai se passando, a gente continua reforçando isso. Tanto que a gente tem aqui na página em vários e vários apresentações, postagens que falam, que valorizam a cultura negra, né? Porque a gente, é uma das bandeiras que a gente carrega aqui também, não ao racismo, não ao preconceito de uma forma geral, né? Então, muito obrigado mesmo, obrigado pessoal. E é isso aí. Eu espero que vocês, quem quiser conhecer, vai lá, segue a página do @neabi e aí vai lá nas reuniões do Neabi e procure saber um pouco mais, deixar esse preconceito de lado e começar a ver o mundo, a história, por uma outra abordagem, né? Uma abordagem negra. Gil, assim, quero te agradecer pela abertura desse espaço, pelo convite que eu estava te devendo há um tempo. Então, assim, agora eu vou ficar com a consciência mais tranquila. Mas dizer, né, e reforçar a importância que tem o IG Belfor Roxo, né? Admiro muito seu trabalho, né, as suas publicações. E que a gente possa aí, para quem não sabe, a gente está junto também no Conselho de Cultura de Belfor Roxo. E espero que, acho que essa live ajuda, né, esse nosso fortalecimento, mas que venham muitas outras ações, me coloca à disposição e só te parabenizar mesmo e agradecer. Muito obrigado, viu? E é isso, gente. Boa noite a todo mundo. Tá certo. Boa noite, obrigado. Qualquer coisa, sigam lá Estevão Leite _ ou então o Neabi Belfor Roxo e conheçam mais aí das nossas ações. Enfim, vai ser um prazer. Então, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no nosso GTV e posteriormente no nosso canal no YouTube também. Mais uma vez, obrigado, Estevão, obrigado a todo mundo que participou e sigam lá, @neabi, @Estevão Leite e @IG Belfor Roxo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e ótima noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.